Olá, como vai? Para você que vai ver essa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, dependerá do horário que você vai assistir. Estamos no nosso módulo, as competências básicas do operador de caixa. Então, eu queria, nesse momento, apresentar a você a nossa aula de número 4. Então, nós estamos com o curso As competências básicas do operador de caixa. Chegamos à aula número 4, onde geralmente são dicas práticas referente ao conteúdo abordado. Nós já vimos, então, durante as 3 primeiras aulas, que o operador de caixa, ele trabalha na frente de loja, com toda a sua equipe de colegas, geralmente próximo estão os empacotadores, mas hoje você vai ver que ele deve ter uma relação muito saudável com o seu líder, com o frente de loja, com o supervisor ali do caixa, o fiscal, e também ele se relaciona com os entregadores, com a recepção. Por isso nós mostramos que um operador de caixa moderno, ele precisa ter inteligência emocional. Portanto, você que está vendo esse curso, essa aula aqui, nós colocamos outros módulos como empacotadores, principalmente quando enfatizamos muito sobre trabalho em equipe. E nesse, além do trabalho em equipe, que nós relembramos, mostramos na aula passada a importância de você cuidar do ambiente de trabalho. O operador de caixa e toda a frente de loja como cartão postal da empresa. Logo, pois está na vitrine, é necessário ter um cuidado com a organização, uma boa aparência do ambiente de trabalho. Toda loja que se preocupa com isso, com limpeza e com organização, está passando a seguinte mensagem aos clientes: você, cliente, é tão importante para nós que preparamos toda essa esfera, organizamos tudo, deixamos tudo limpinho, só para lhe receber. Daí, se você não viu a aula número 3, veja, principalmente por causa da prova, haverá pelo menos uma questão específica sobre o programa 5S, que, como eu bem disse, você olhou lá a aula, nós vamos trabalhar os 3 primeiros S desse programa muito conhecido, então, chamado de 5S, que tem esse nome por causa da sigla em japonês, Seiri Seiton Seizo. Em português, utilizamos a sigla UOL, que é a utilidade, a organização e a limpeza. Então, é importante que um profissional que trabalha com a caixa, ele pratique esses 3 primeiros S diariamente, e não, e podemos dizer até mesmo, quando falamos em limpeza e organização, em tempos, para que ele tenha um ambiente limpo e organizado. Então, você que não viu a aula número 3, assista, é importante, durante o nosso curso, principalmente quando estivermos falando de reposição de mercadorias e merchandising, voltaremos a falar sobre os itens de padronização, que é o SC e também disciplina Shitizu, que evidentemente que haverá momentos que a gente vai precisar falar de higiene, de saúde, uso de EPIs, então esse 5S ele vai estar diluído em todos os nossos 12 cursos do programa Escola do Varejo, mas para o modo empacotador, ou para o modo de operador de caixa, nós vamos trabalhar o UOL, a utilidade, a organização, a limpeza, que foi a aula passada, e eu espero que você dê uma olhada nisso. Agora, concluindo essa aula 4, nós queremos dar dicas práticas. Nós começamos a falar isso no primeiro dia de aula, mas só introduzimos. Hoje nós queremos abordar com mais calma. Então, você já está no caixa, você já olhou que todos os materiais estão em perfeitas condições, então você vai fazer, juntamente com o seu supervisor, líder, coordenador, cada loja tem o slogan, o título do cargo, mas tem que ter alguém responsável, o gerente, e ele contigo é que vai fazer a abertura do caixa. Geralmente, muitas empresas têm um tal de fundo de caixa.
que é um valor que é dado logo no início que o caixa abre, para assim que as compras começam, geralmente em dinheiro, o operador tem o devido troco a repassar. Então, chegou, você tem que conversar com o seu chefe, seu gerente, supervisor, detalhes sobre isso aqui. Confere com ele. Para você ter um bom controle das finanças da empresa, é muito importante que se faça corretamente o registro do saldo inicial ou saldo de abertura de caixa. Ele será o ponto de partida para todo o restante do dia. É nessa hora que se faz o recebimento desse fundo de caixa, que, como eu disse, é um valor inicial que será utilizado principalmente como forma de troco para as possíveis vendas que serão realizadas durante todo o trabalho. E, no final da sua jornada, ou seja, ao fim do expediente, se faz o fechamento do caixa. Mais uma vez, o supervisor, o gerente, o responsável pela frente de loja, vai fazer esse trabalho com você, cujo saldo será o resultado da equação que se iniciou com o valor dado na abertura do caixa, com as respectivas operações de entradas e saídas de valores, e aí é feito a devida conferência, né? Então, foi vendido tanto, o valor está aqui, e aí a pessoa tem que registrar. Você não pode sair, é lógico, eu sei, mas é necessário como treinamento. Você só pode sair do caixa depois que é feito esse fechamento do caixa com as devidas observações. Nem sempre bate, mas não deve ser o normal. Não deve ser o normal é que o caixa feche de maneira adequada. Quando não se bate valores, vai ver o que aconteceu em relação a isso. Mas geralmente é para bater os valores. Quando não dá certo, é porque teve algum problema sobre entrada e saída dos valores. Você tem que ter agora a palavrinha chamada atenção. São duas palavras que o operador de caixa tem que ter. Agilidade, porque a fila, todo cliente não gosta de fila, isso é normal. Então, o caixa com fila grande, ele tem que ter agilidade, sim, mas tem que ter atenção, porque ele está mexendo com valores. Isso é muito importante. Cobrar o valor certo da mercadoria é o que garante a sobrevivência da empresa e sua imagem de seriedade junto aos clientes. Muitas vezes existem mercadorias que não estão com os preços marcados sem etiquetas, que não deveria acontecer, ou até mesmo sem o código de barras. Poderá ser apenas um erro ou tratar de algumas mercadorias especiais cujos preços estejam em tabelas distribuídas aos operadores. Geralmente se envolve produtos hortifruti granjeiros, mas não deve ser o correto. Todos têm que ter seu preço. Neste caso, é importante verificar se a tabela do caixa está atualizada, uma vez que esses produtos, FLV, frutas, legumes e verduras, geralmente são eles, têm grande flutuação de preços e pode levar a cobrança de preços diferentes dos marcados no setor, ocasionando perdas para a empresa ou para o cliente, além do risco de confusão. É importante saber que a lei determina que, em caso de dois preços, o cliente deverá pagar o menor. Quem nunca viu essa experiência? Passa no caixa e registra o produto, R$ 10. Aí o cliente diz, não, lá na prateleira está dizendo R$ 8. Então, nessa hora, tem que chamar o responsável ou alguém da frente de loja que vai até o cliente e confira. E aí, quando ele vem, não, realmente lá na prateleira está dando R$ 8, aí você já passou R$ 10, aí chama de novo o supervisor para fazer esse registro agora de correção, porque o cliente, pela lei, ele paga o menor. Claro que você, ao observar isso, você deve registrar o produto, chamar o seu gerente, o supervisor, porque isso não pode. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o preço tem que ser aquele exato. Mas são esses detalhezinhos que no final do dia dá problema no fechamento do caixa. Mas se você tem as devidas comprovações, tem que olhar o que foi que aconteceu. O difícil
é quando o cliente vai, mesmo em 2022, pagar com dinheiro, que hoje em dia geralmente é cartão, Pix. No caso, o Pix tem que ter cuidado para conferir se realmente o dinheiro entrou, porque há muitos casos, se você já viu na televisão, de golpes, de pessoa que passa o Pix, depois cancela, então todo esse cuidado, cartão, Pix, ou até mesmo 1900 e cheque, você tem que obedecer às normas da empresa. Pergunta logo, está entrando na empresa, como é o procedimento padrão em caso de recebimentos de Pix, de cartão, de cheque, de vale alimentação, e segue a norma, não inventa. Principalmente quando é dinheiro a partir de 50, 100, R$ 200. A famosa nota falsa ainda existe. Não deveria existir, você tem que ter cuidado com isso. No caso de pagamento em dinheiro, notas novas e de alto valor precisam ser verificadas para evitar o recebimento de dinheiro falso. Deve-se pedir orientação em caso de dúvida, e toda empresa diz como você procede para detectar notas falsas. Então, é importante você ter, para com o gerente, com os caixas mais experientes, o que fazer quando a nota é nova ou não. E muitos supermercados têm hoje uma canetinha, alguns dão dicas de como você olhar a marca d'água na nota, pergunta o procedimento padrão e segue nisso aí. O truque do cliente é aquele indicado pela registradora, deve ser colocado em sua mão, juntamente com o comprovante de compra, e ao entregá-lo devemos agradecer ao cliente por sua preferência. Então, são detalhes que eu quero mostrar para você que, sim, você tem que ter agilidade, mas você tem que ter atenção, porque nós não temos, ninguém sabe, o cliente não tem na testa dele, eis um vigarista. Então, você tem que ter cuidado e, na hora que aparece algum caso estranho, chama o seu supervisor. Então, vou fechar aqui dando mais exemplos. Mais um, o cliente desiste de parte ou totalidade de suas compras após já terem sido registradas no caixa. Infelizmente, o cliente estava com R$ 1.000, quando olhou, passou 1.100. Olha, moça, eu não vou poder levar tudo. Então, como fazer? Chama o supervisor para fazer o devido cancelamento daqueles itens que o cliente desistiu. Cliente voltar para trocar um determinado produto, ele levou e agora vai fazer a troca, ele tem direito, mas aí você, o caixa, tem que mais uma vez chamar a frente de loja ou levar o cliente até o setor responsável que vai seguir os padrões da empresa sobre trocas. O fechamento do caixa com a leitura da venda acumulada e o encaminhamento de valores ao caixa geral. Esse, quando a empresa tem vários turnos, terminou o caixa, nós já mostramos, tem que fazer a devida fechamento, leitura Z do caixa. Então, aí você realmente terminou o seu dia. Logicamente que existe a prática da sangria. Isso no nosso país e muitos da América Latina, onde há muitos casos de assaltos, você não pode ficar com dinheiro no caixa, isso que é importante. No interior é muito comum os caixas serem orientados, quando está, mesmo com pouco dinheiro, eles colocam as notas maiores de 100, 50, em um lugar que, se aparece um ladrão, você puxa até aqui. E os maiores ficam lá, mesmo enquanto a sangria não chega. Eu acredito que todos sabem que a sangria é de hora em hora, ou em determinado tempo, o tal do supervisor chega e faz a conferência. Quanto é que você já tem aqui? Ele já conta e leva para um lugar seguro, simplesmente para prevenir problemas como assaltos. É importante que essa sangria seja realizada, uma segurança para a empresa levar esse dinheiro logo para o caixa central ou para a tesouraria, e até mesmo para não ficar aquele monte de dinheiro ali na frente do cliente, até para a segurança do caixa. Isto é uma precaução para não se dar problemas de assaltos e despertar ladrões. E nós até dizemos assim, enquanto a sangria não chega, não fique com o caixa aberto mostrando o dinheiro todo. Isso aqui é sua segurança. Terminou, fechou, vou no banheiro, fecha. Isso aqui é muito importante. São valores. Isso aqui você deve ter
muito cuidado e atenção. E, finalmente, ainda trabalhando com pessoas de má índole, no caixa que você previne perdas, principalmente causadas por furtos ou vários tipos de fraudes de cliente. O que faz então? Chama alguém responsável, o segurança ou o gerente fiscal de loja. Isso é muito importante. Detectou, por gentileza, cada empresa tem a maneira certa de fazer isso. Passa para alguém, senhora, eu vejo que a senhora não colocou esse produto que está na sacola, não passou, né? Então, tem que ter esse jogo, mas tem que atenção para a prevenção de furtos. Isso é muito importante. Eu já falei a questão de devolução, o abandono de produtos, deve chamar a pessoa responsável para encaminhar, bem como produtos sanificados, embalagens rompidas, e atenção a produtos de alto valor. Desde que seja carne, picanha, você tem que ter cuidado para o cliente não... Mais rápido, estou com pressa quando olho, ele quer enganar você. Então, é agilidade e atenção. Caixa de produtos fechadas, tanto pelo valor total quanto pelo risco de trazer embutido dos outros produtos, deve ser motivo de especial atenção pelo operador de caixa e pessoal da frente de loja. Às vezes ele já vê que o produto são 12 unidades, está fechado, mas olha direitinho, porque às vezes alguém colocou um outro produto lá dentro e você precisa seguir a orientação da empresa em relação a isso. Cada empresa tem uma norma diferente, mas é importante que sejam tomados os devidos cuidados. É aquela palavra que eu disse, atenção, mas também agilidade. Principalmente olhou que tem fila, não é hora de conversar nem com colegas, nem muito com o cliente. Você, obrigado, volto sempre. Tem um momento em que a loja está vazia, o cliente chega, quer conversar um pouco com você, e você, como caixa, pode até conversar com ele, mas cuidado, essa conversa pode ser para lhe distrair e aqui passar o produto, e aí o supervisor, as câmeras vêm depois, e qual o problema? Esse profissional chamado caixa, sim, ele tem que ter agilidade, mas tem que ser olho vivo, tem que ter atenção. Isso é muito importante. Finalmente, como nós já falamos, o caixa ele é o líder ali do grupo. Ele deve auxiliar na administração dos empacotadores. Geralmente são jovens e gostam de brincar, de conversar, então você tem que orientar um pouco ele, você já como caixa. Cuidar para que o tempo dele seja bem aproveitado, não desperdiçando com papo furado e brincadeiras. Ajudar a economizar embalagens utilizadas por eles, verificando se as sacolas estão bem feitas, sem exageros. Prestar atenção se os uniformes deles estão limpos, cabelos arrumados, unhas, mãos limpas, etc. Ou seja, foi aquilo que nós mostramos no modo sobre empacotadores. Você, como caixa agora, deve ajudar esse jovem a ser profissional. E assim nós encerramos essa aula de hoje, é a aula que fala de dicas práticas do operador de caixa. Esperamos que você esteja amanhã na nossa revisão importante para a nossa prova. Que Deus abençoe a todos.